Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de deixes, tá? Eu comentei sobre isso na última aula, tá bom? Vocês podem nunca ter ouvido falar sobre deixes, mas vocês com certeza já estudaram algo relacionado a isso, tá? A gente vai ver várias classes aqui que estão relacionadas a deixes. E aí aqui tem uma definiçãozinha rápida do que é deixes, né? Palavras e frases que não podem ser totalmente compreendidas sem informações contextuais. O que é deixes? É uma palavra que, né, e agora explicando melhor, mais detalhadamente. Uma palavra de origem grega que significa apontar ou indicar e tem como exemplares os pronomes demonstrativos, pronomes de primeira e segunda pessoa e terceira também, tá? Tempos verbais, advérbios de tempo e lugar e uma infinidade de outros recursos linguísticos. É a deixes que nos permite, na prática da linguagem, localizar e identificar pessoas, objetos, eventos aos quais nos referimos no momento de comunicação. E os tipos de deixes são deixe de pessoa, deixe de tempo, deixe de lugar e deixe de discurso. A deixe de pessoa, ela está ligada às pessoas do discurso. E aqui que fique claro que não necessariamente está ligada a indivíduos, seres humanos, tá? Mas a pessoas do discurso. Elas estão ligadas ao falante, o interlocutor, né? A quem fala e quem ouve. Então a gente tem os pronomes pessoais, que podem ser eu, tu, você, ele, nós, me, te, nos. Pode ser os pronomes possessivos, meu, teu, nosso, seu, sua, suas, né? Pronomes demonstrativos, que são este, esta, esse, essa, aquele, aquele. E aí, como exemplo, eu trouxe aqui alguns tipos de bilhete, né? Que são bem simples da gente enxergar. Imagine que você veja esse bilhete na rua. Você está andando na rua e do nada você encontra esse bilhete no chão. Fui aos Correios enviar uma carta, volto já, beijos. Para você, esse bilhete não vai fazer nenhum sentido. Você vai jogar ele no lixo porque você não vai saber quem é que está falando e para quem que é. Por quê? Porque a gente tem alguns elementos deíticos, como o caso do verbo aqui na primeira pessoa. O fui tem um sujeito que é o eu, né? E que diz, eu fui aos Correios. Mas você não sabe quem é esse eu, porque esse eu está relacionado com a pessoa que escreveu. E essa pessoa que escreveu não falou o nome dela, não se identificou. Essa pessoa provavelmente colocou esse bilhete para alguém com que ela mora junto, né? E essa pessoa vai entender. Então, se você está na sua casa e sua mãe e seu pai deixam um recado assim, né? Sem precisar se identificar, é porque todo mundo vai entender quem é essa pessoa que está escrevendo o bilhete. As pessoas vão saber quem é o eu. Mas, nesse caso aqui, se você acha esse papel aleatoriamente na rua, não vai fazer nenhum sentido. Da mesma forma como volto já. Esse volto já pode já ter passado já muito tempo, o minuto que essa pessoa voltou. Né? Se esse papel estiver na rua há muito tempo, e o já a gente vai ver que daqui a pouco que é um deixe de tempo. Um outro exemplo é esse aqui, ó. Você esqueceu o seu carro destrancado e com os vidros da frente abertos. Tomei a liberdade e fechei tudo. Então isso aqui provavelmente foi uma situação em que alguém parou, estacionou o carro, né, e deixou tudo aberto, e essa pessoa foi lá e fechou tudo e deixou esse recadinho, né? Deixou esse recadinho para a pessoa. Esse você e o seu aqui, eles também só vão fazer sentido no contexto em que você tem, né, lá o carro, que você recebeu esse bilhete e aí fez sentido para a pessoa que recebeu o bilhete e que sabe que o carro é dela. Mas se a gente recebe esse bilhete aleatoriamente, a gente não tem o que fazer com esse bilhete. A gente vai rasgar e vai jogar no lixo, né? Porque o você, como eu disse, e o seu, né? O você como pronome de tratamento, né, pessoal de tratamento, e o seu como pronome possessivo, eles são deíticos, eles estão relacionados a um ser específico e por isso eles são deíticos de pessoa. Da mesma forma, eu achei esse bilhete aqui, né, foi até uma notícia, né, que em São Paulo, no metrô de São Paulo, uma mulher escreveu um bilhete para uma outra, né, para avisar, tomar cuidado, ficar atenta em relação a um homem que estava, né, ali de alguma forma observando essa mulher, e aí a moça escreveu, toma cuidado, o homem de boina não para de te olhar. Aqui o deítico é o T, né, é o pronome oblíquo T. Então, para a pessoa que recebeu esse bilhete, para ela fez todo sentido naquele momento. Ela estava no metrô de São Paulo, uma amiga dela, uma amiga assim, não era amiga, né, era uma outra passageira, escreveu esse bilhete para alertá-la, né, e tomar cuidado, preveni-la de um possível assédio, né, de alguma situação complicada. Então, ela usou o deítico aqui, né, o T. Então, para a pessoa que recebeu esse bilhete, fez sentido, né, o T não para de te olhar. Olhar para a pessoa que recebeu o bilhete, também é um deítico. Outro exemplo que eu trouxe é desse bilhete aqui que foi muito famoso, né, essa imagem aqui,
de um menino que escreveu para a mãe, né? Ele queria matar a aula, não queria ir para aula, e ele se fingiu, né, de professora, enfim, para que não tivesse aula, mas obviamente a mãe percebeu, né, que tinha alguma coisa errada por conta do bilhete, das letras, enfim, dos desvios ortográficos. Senhores pais, amanhã não vai ter aula porque pode ser feriado. Assinado, tia Paulinha, é verdade esse bilhete, né? E aí aqui a graça, né, nem é o que eu vou explicar, mas sim o conteúdo, né, a forma como isso aqui se apresenta. Mas o deítico aqui é o esse, né? Quando ele diz a verdade esse bilhete, ele está se referindo a esse bilhete próprio aqui, daquele momento, dessa situação que tem essas linhas aqui da foto. Não é qualquer outro bilhete, é o bilhete desse momento aqui, dessa foto. A gente também tem deixes de tempo, e aí os deixes temporais são formas de apontar o tempo em relação ao momento da anunciação da mensagem, e o principal recurso é o uso dos advérbios ou locuções adverbiais, que são hoje, amanhã, ontem, agora, semana que vem. Os deixes de tempo são os mais claros para a gente entender deixes, né? Eu falei um pouco com vocês sobre essa reflexão no exercício anterior, né? Em relação ao tempo, se a gente parar para pensar que o hoje, ele é muito relativo, né? Hoje, terça-feira, é hoje, mas amanhã, terça não vai ser mais hoje. Amanhã, terça vai ser ontem, né? Então, hoje ele muda a todo momento. E o amanhã também, e o ontem também. Então, domingo, né? Domingo é um tempo passado, domingo já passou, domingo é anteontem, né? Mas no dia de domingo era hoje, né? E quando foi sábado, o domingo era o amanhã. Então a gente tem uma relação de, né, de mudança, de deítico. Então ele está ancorado num momento relativo, que ele vai mudar, né? E é por isso que existe esse tipo de brincadeirinha aqui nessa plaquinha de fiado só amanhã. Para quem não sabe, fiado é quando você pega alguma coisa em um lugar e depois paga. Hoje em dia não tem muito isso, mas pode ser que alguns lugares ainda tenham. Antigamente tinha bastante. Então, de repente, você tinha algum homem, alguma pessoa, né, algum conhecido que ia para um bar e ia lá, bebia sua bebidinha e falava pro cara, depois eu pago. Aí ele pegar fiado, né? Pegar fiado é isso. É você pegar alguma coisa, normalmente são em mercearias, né? Em mercados pequenos. A pessoa conhecia a outra e falava assim, amanhã eu acerto com você, outro dia eu acerto com você. E a pessoa, né, ia pegando. Muitas vezes algumas pessoas pagavam e às vezes outras pessoas não pagavam. Então, né, nesses bares, nessas mercearias, né, algumas pessoas colocavam essas plaquinhas, uma forma mais gentil de dizer que não dava fiado, né, que não podia pegar fiado. E aí usavam essa placa de fiado só amanhã. E qual é a graça disso aqui? Se você entra num bar ou na mercearia e tá escrito fiado só amanhã, beleza. Se você voltar amanhã, a placa vai continuar fiado só amanhã. Então, esse amanhã nunca vai chegar. Então, é uma forma delicada de dizer que não aceita fiado. Porque se você for lá amanhã e a placa tá só amanhã, esse amanhã nunca vai chegar, né? Essa era a graça lá da tirinha do exercício, né? Que o cara perguntava, como é que eu faço para conseguir um pão de hoje? Né? Ele fala, volta amanhã, né? Mas aí, se ele voltar amanhã vai ser o pão de ontem, né? Não vai ser um pão quentinho de hoje. Então, a gente tem essa deixis temporal. A deixis de lugar é bem parecida, né? Só que tá falando sobre um lugar, sobre um espaço, demonstra o lugar de onde se anuncia ou sobre o que se anuncia. Nesse caso, são usados advérbios de lugar, como aqui, aí, lá, colar, ali, por meio dos quais o falante ou o redator indica o espaço referido sem citar seu nome ou sem o repetir, caso já tenha aparecido no texto. Então, os advérbios fazem um grande papel no deixis de lugar, né? Nessa tirinha aqui, por exemplo, a gente tem o do Calvin, né, falando, rapaz, que dia, falando pro pai dele. Eu fui à escola, brinquei lá fora e fiz meu dever de casa. Estou exausto. Você sabe que horas são? E aí o pai diz, 7h35. E ele diz, é hora da cerveja. Aí o pai fala, né, grita, volte aqui. Aqui a gente tem dois deixis de lugar. O aqui, esse aqui só faz sentido nessa tirinha porque o pai tá falando e a gente sabe qual é o aqui. O aqui é o lugar onde o pai está, né? É diferente, por exemplo, de eu falar, gente, aqui na minha casa
esse aqui vai mudar, né? Olha como que a deixis, ela está relacionada a quem fala sempre. É sempre relacionada ao enunciador. Aqui é o pai do Calvin que está falando, volte aqui. Então o espaço é perto dele. Se eu digo, mesmo que vocês não estejam me vendo, mas se eu digo, né, vocês escutam falando aqui, eu falo aqui, eu estou falando de um lugar que é perto de mim. E eu sou anunciadora. Da mesma forma, quando o Calvin diz brinquei lá fora, o que a gente consegue entender aqui é que ele não está mais lá fora, ele está dentro de casa. Porque o lá é um deítico, o lá está mostrando essa distância, é um lugar que está distante. Reparem, se vocês estiverem ouvindo, sei lá, não sei se vocês costumam ouvir podcast, se vocês estão ouvindo alguma entrevista de alguém, alguma live, sei lá, de alguém que chega e fala assim, aqui no Japão tá fazendo muito calor. E aí o que você vai entender dessa pessoa? Que essa pessoa está no Japão, né? O aqui, quando ela diz aqui, ela está mostrando que o lugar que ela está falando está próximo dela. Então ela está dentro do Japão, né? Da mesma forma, se eu digo, gente, lá no Japão deve estar calor agora. Então eu estou mostrando que eu estou longe do Japão, porque lá é um deítico também, ok? E por último, a gente tem o deixis de discurso, que são muito importantes para a coesão, muito importantes para a escrita, para a redação, muito, muito, muito importante mesmo. O deixis discursivo é representado por pronomes que apontem para uma parte do texto. De acordo com a ideia de referência, a deixis pode ser classificada em. Então agora a gente está falando de referência em relação ao texto, tá? Não mais em relação ao lugar ou ao tempo, mas em relação ao texto. A gente tem uma anáfora, eu falei sobre isso na folha teórica de pronomes, mas estou retomando, tá? O deítico representa algo previamente mencionado, ou seja, anáfora é quando a gente usa um termo para retomar algo que já foi dito, para não precisar repetir. E a catáfora, nesse caso, é quando a gente vai ainda mencionar algo no discurso. Como assim? Se eu pego aqui, né, 3 exemplos de anáfora. Meu gato se chama Pink, ele é branco e de olhos azuis. Para não precisar dizer meu gato se chama Pink, meu gato é branco de olhos azuis, eu uso ele, né, que está se referindo a gato. E reparem que isso é deítico, porque aqui o ele é gato, é meu gato, porque ele apareceu aqui. Mas se fosse cachorro, se fosse Maria, se fosse João, né, seria esse pronome, mas com outra referência. Maria foi embora e esqueceu sua carteira. A carteira aqui é de Maria, né? Tô me referindo a Maria. Mas se eu colocasse Joana aqui, enfim, seria a carteira de Joana e não de Maria. Por isso que é um deítico. Eu te amo e você sabe disso. Disso o quê? Que eu te amo. Para não precisar de repetir eu te amo, a gente usa, né, disso. E a anáfora é muito comum da gente fazer, né? Alguém chegar e falar pra você, você fez isso, e você fala assim, eu não fiz isso. Né? Você tá se referindo ao que essa pessoa acabou de dizer que você fez. E a catáfora é quando a gente usa menos, né? Mas ela é muito boa para a gente usar na escrita, na redação. Em sua inauguração, o Shopping São Gonçalo sofreu arrastão. O sul aqui está se referindo ao shopping, repare que é um deítico que se refere a algo que ainda vai ser mencionado, que é, no caso, o Shopping São Gonçalo. E aqui é uma frase contrária daqui de cima, já te disse isto. Isto o quê? Te amo, né? Então a referência veio depois, né? Então primeiro veio aqui. Na verdade, a referência veio antes, né? Primeiro a gente tem um pronome e depois tem o termo que está se referindo. Na catáfora, na anáfora é o contrário. Primeiro vem o termo e depois vem a referência, né? Pra gente não precisar repetir. E aí aqui pra fechar, eu trouxe esse meme, né? Você é uma pessoa muito chata. Eu sei disso, obrigada, né? Então o disso aqui é um deítico, é uma referência no discurso, porque está se referindo a toda essa frase, né? Pra não precisar dizer, eu sei que eu sou uma pessoa chata, você usa só o disso, né? Para se referir, isso é um tipo de anáfora, é um tipo de referência e é um tipo de deixis. Tá bom, galera? Beijos, espero que estejam bem, fiquem na paz e bons estudos, tá bom? Beijão!